Você quase desistiu da pedagogia? Tuti, por que você faz 2 faculdades ao mesmo tempo? Vale a pena cursar pedagogia? E por que psicologia e pedagogia ao mesmo tempo? Essas são algumas das perguntas que eu mais recebo por aqui e hoje eu vou te contar tudo sobre elas. Vai ser uma conversa sincera sobre escolhas, decisões, desistências, frustrações, começos, recomeços, porque sim, eu quase tranquei o curso de pedagogia. Sim, eu estudo 2 faculdades presenciais. E sim, às vezes vai sendo uma loucura mesmo. Só que é uma loucura com propósito e depois eu te explico. Então vamos lá. Eu sempre soube o que eu queria para graduação, para faculdade? Não. Eu sempre fui aquela aluna nota 10. Eu falo aluna porque eu antes era uma aluna, hoje eu sou uma estudante, diferente. Mas eu era aquela, assim, dedicada, que gostava de fazer as coisas certas, fazer um bom trabalho, não necessariamente organizada, mas eu tinha os bons resultados, sim. Só que, ironicamente, eu não sabia o que cursar de faculdade, eu nem tinha noção, de verdade, eu não raciocinava. Eu sou uma pessoa muito literal. E como até então, no ensino médio, nunca tinham falado exatamente o vestibular você faz pra entrar na faculdade, pra você trabalhar, o meu cérebro não raciocinava isso, sabe? Mas eu sabia que tinha os vestibulares pra fazer, eu acabei fazendo do meio do ano lá da UEM, de inverno. Pensei, quais são as disciplinas que eu mais gosto? Biologia e Química. Vi lá o curso de Bioquímica, me inscrevi, fiz e passei. Então no terceirão eu tava, entre aspas, livre, já tinha passado no vestibular. A psicologia passou brevemente na minha cabeça naquele momento. Só que assim, eu não entendia muito bem o que era, tinham certos estigmas na minha família sobre a graduação, então assim eu fiquei, deixa quieto. Claro que a dúvida ficou no ar, mas assim, entre diferentes cursos também. Já quis fazer física, química, medicina, administração, fisioterapia, educação física, muitos. Já pensei em diversos cursos que eu acredito que qualquer um deles eu teria gostado muito também. Só pra te contextualizar bem rápido. Eu saí do ensino médio direto, indo estudar na UEM. Eu cursei por 1 ano bioquímica lá. Foi um ano intenso, mas eu percebi que não era pra mim essa graduação específica. Mas assim, se quiser um vídeo sobre isso eu posso trazer o assunto. Então veio a pandemia, e com todo esse BO eu cancelei a matrícula, nem tranquei, eu cancelei de uma vez. Falei, você quer saber? Cancelei. Aquele caos. E com esse caos veio a questão de fazer vestibular de novo. Tá, o que eu vou estudar? Pensei em medicina, né? Eu sou uma boa aluna, todo mundo falava pra mim, curso é medicina, então eu nem raciocinava, eu só realmente, medicina. Tá, que é uma coisa que meu coração bate forte, um pouco. Bate. Mas quem sabe lá pra frente, quando me aposentar algum dia, no momento não. Então esse caos despertou uma pergunta em mim, porque eu tava lá no vestibular, estudando, eu descobri os Studygrams, comecei a criar um Studygram no meio da pandemia, e com esse compartilhamento da minha rotina de estudos da época, me veio esse questionamento, como que a gente aprende, porque eu comecei a gostar de aprender sobre como a gente aprende, estuda, enfim. Foi aí que com as pesquisas entrou a pedagogia e a psicologia. Então não, eu não escolhi a pedagogia pensando em dar aula para crianças, até porque eu não sabia. Eu não sabia que o curso era para isso de verdade. Porque eu fui pesquisar curso sobre aprendizagem. Qual graduação eu posso fazer para focar nisso? Apareceu pedagogia e psicologia. A pedagogia era a ciência da educação e a psicologia, um dos ramos dela é a psicologia da aprendizagem. Então eu acabei escolhendo a pedagogia por esse foco, ela é a ciência da educação. É aqui que eu vou entender sobre a aprendizagem, os estudos, enfim. Só que não foi o que aconteceu. Mal eu sabia em relações a currículo do curso, enfim, mas majoritariamente no Brasil, quem dirá, nossa, não sei nem se tem algum porcento que não seja, é voltado para a docência para com as crianças. Só que isso me frustrou muito no meio do curso, que foi um ano assim que só tinha docência, didática para tal, anos iniciais e educação infantil, só tinha isso. E spoiler, a psicologia da aprendizagem também a gente viu pouquíssimo sobre aprendizagem. Então, como o meu foco com o curso foi esse, aprendizagem, e eu vi tudo menos isso, vi muito pouco no caso, pouquíssimo, assim, 1%, nem isso do curso foi sobre aprendizagem, isso me frustrou muito. Claro, tem coisas lindas na pedagogia, não trocaria o rumo que eu tomei escolhendo esse curso, porque eu aprendi tanta coisa que eu não sabia sobre a escola, sobre desenvolvimento infantil. Tem muitas coisas importantes mesmo que eu vou levar pra vida. Claro que vai ajudar em qualquer forma que eu for atuar, assim, me humanizou demais, não tenho do que reclamar nesse ponto. Mas eu me senti muito deslocada na graduação, como se eu tivesse entrado num lugar que não era totalmente meu, e teve um momento ali que eu quase tranquei o curso. Só que a questão é a seguinte, todos os cursos que você fizer, claro que vai ter uma coisa ou outra que você não vai gostar. Não é nem questão de não gostar, é não se identificar, mas quando isso é demais, aí você tem que dar um passo para trás e observar o todo, que foi o que eu fiz. Então eu pensei muito em trancar o curso, porque a graduação em si não era o que eu queria. Claro, me ensinou coisas importantes, mas assim,
você entende? Só que com muita terapia, autoconhecimento e questões do tipo, eu fui pensando e decidi continuar na pedagogia porque fazia sentido com o que eu queria pro futuro. E esse futuro está chegando, porque eu só tenho mais uma semana de curso. Depois eu me formo. Se quiser um vídeo voltado para o que eu quero fazer em relação à pedagogia e psicologia, também comenta aqui que esse aqui eu vou focar no porquê dos dois, que foram as perguntas que mais me fizeram. Então foi a terapia que me deu essa segunda chance, né? Me fez olhar com outros olhos para a pedagogia e falar, tá, realmente, não que a terapeuta, psicoterapeuta que falou isso pra mim. Eu cheguei na conclusão de que fazia sentido continuar pensando num longo prazo de anos para frente, não assim, acabou o curso. Não. São etapas para um longo prazo. Aí eu acabei me reconectando com o que fazia sentido. Inclusive, eu até cheguei a prestar o vestibular na psicologia, para psicologia, durante a graduação da pedagogia. Mas aí, a vida veio de novo. Eu lesionei esse meu pulso. Você já deve ter visto em alguns vlogs eu usando uma tala, porque tem dias que tá mais, tem dias que tá menos, enfim. E no dia da prova aberta do vestibular, porque eu cheguei a passar para a segunda fase, no dia da prova aberta, eu lesionei porque eu tinha tido uma prova na faculdade de pedagogia um dia antes, aberta, e meu pulso estava quase para lesionar e eu não sabia, né? Enfim, aconteceu, então eu fui fazer essa prova com o meu pulso, não conseguia levantar um lápis, não conseguia levantar uma folha. Então assim, eu não conseguia escrever e isso mexeu muito com o meu emocional. Então, muito provavelmente, se eu tivesse passado naquela época sem essas questões, eu teria saído sim do curso de pedagogia e seguido só na psicologia. Teria sido outro rumo, mas eu não me arrependo do rumo que eu estou hoje. Até porque eu encontrei sentido no meu caminho, nos meus propósitos, enfim. Aí o tempo foi passando, né, com o pulso, aprendendo a lidar com isso, como que eu posso fazer, porque até então eu não tinha modos de lidar com essa falta da minha mão, que eu escrevo, que eu faço tudo, né, então aprendi um pouco a escrever com a esquerda, digitei mais, enfim, eu uso algumas estratégias hoje em dia para lidar com essas questões. Só que no ano passado a ideia voltou. E se eu fizer as duas faculdades ao mesmo tempo, coisa que eu não sabia se dava? Eu dei uma pesquisada, descobri que dava, mas assim, a pedagogia eu curso numa pública, não dá para você cursar em duas públicas ao mesmo tempo. Mas em uma pública e uma particular, ou em duas particulares, você pode. Então pensei, então um caminho já foi assim, check, certo? Eu sei que parece loucura, mas fez tanto sentido pra mim quando eu pensei, cara, é só eu cursar as duas ao mesmo tempo, daqui a pouco tá acabando a pedagogia, quando acabar eu vou ter tempo livre, é isso. E a verdade é que acabou dando certo sim, foi puxado, claro, é cansativo, enfim. Então hoje eu estou cursando pedagogia em faculdade pública e psicologia numa faculdade privada. Ambas são bem tradicionais na minha cidade, eu escolhi muito bem. Eu fiz um vídeo sobre o curso de psicologia, se quiser eu posso fazer uma parte 2, mas eu falei um pouco lá sobre isso também. Então como é fazer duas faculdades presenciais ao mesmo tempo? Isso demanda muita organização. E claro que no meio do caminho vão surgindo questões que vai atrapalhar o processo e você vai ficar tipo, caraca, eu deveria ter me organizado melhor. Mas você vai aprendendo e vai lidando. E se você não se organizou bem, você vai levar a bola de neve lá pra frente? Vai levar. Mas você tem que aprender a lidar também. Isso também demanda entender que você vai cansar sim. Tipo, não tem muito o que fazer. É uma escolha que eu fiz sabendo que isso ia acabar um dia. Isso que era importante pra você prestar atenção. Se você tá pensando em fazer uma escolha do tipo, saiba muito bem os percalços do caminho e também defina um limite pra aquilo acabar, tá? Isso é muito importante. Porque se fosse... Eu tava chegando agora, um pouco, num cansaço assim bem tão extremo, sabe? Umas desorganizações, tava ficando mal de novo, entende? E saber que estava acabando, vulgo, essa semana que eu estou gravando o vídeo é a minha última semana na faculdade de pedagogia. Saber isso vale a pena, porque daqui a pouquinho tá acabando, aí eu vou ter um tempo livre. Então nesse ponto, eu comecei a cursar a psicologia, faltando um ano para acabar a pedagogia para mim. Então quer dizer que eu já tinha cumprido todos os estágios da pedagogia. Na verdade não. Quando eu comecei a psicologia, eu estava fazendo 2 estágios ao mesmo tempo da pedagogia. Mas aqueles estágios acabaram e depois eu fiquei só entre as duas faculdades. Então eu tinha faculdade, estágio, eu cheguei a trabalhar à tarde em outro estágio também, não obrigatório, e a psicologia à noite. Mas as coisas iam acabar, entende? Foi desafiador, foi cansativo, mas eu fiz dar certo o processo e enfim. E agora que tá acabando, eu consigo ver a minha agenda muito mais leve. Muito mais, eu consigo planejar outras coisas, eu vou conseguir dar mais atenção a alguns projetos que são importantes para mim, mas eu escolhi adiar esses projetos para fazer essas duas graduações ao mesmo tempo, do que esperar a pedagogia acabar para começar a outra. Tipo, fez sentido no meu caminho,
deu pra encaixar na rotina, então beleza, arquei com as minhas consequências. Deixa eu tomar um gole do meu chá, porque eu tô com sede. Tá, mas e a pergunta, vale a pena cursar pedagogia? Vale, mas você tem que entender o seu porquê, o seu motivo para isso. Igual o meu exemplo. O meu motivo não era ser professora de criança. E durante uma graduação, se você gosta de aprender como eu, você vai ficando maravilhada por diversas áreas. E a pedagogia é muito linda, assim. Todas as áreas dela me encantam. Não sei se vai te encantar, mas me encantaram. Mesmo que não era o que eu queria trabalhar com. Eu me inspirava, me dava, assim, vários futuros iam passando pela minha cabeça. Sabe o livro A Biblioteca da Meia-Noite? Indico super se você passa por questões do tipo também. Porque daí eu comecei a pensar, tá, e se eu for professora de crianças? E se eu trabalhar em tal área da pedagogia? E se eu fizer um mestrado na pedagogia? E se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo? Nossa, que legal, gostei de aprender isso, gostei de aprender aquilo. Alfabetização, não sei o quê. Eu gostei de tudo. Esse que é o problema, no meu caso, foi porque eu fui me desconectando do porquê eu entrei na pedagogia com infinitas possibilidades. E isso não tem problema, tá? Nós, quando a gente encontra questões novas na nossa vida, entra em contato com novos aprendizados, a gente vai sendo pessoas novas, beleza? A gente aprende coisas novas e se inspira. E não tem problema escolher. Se eu quisesse trocar esse propósito aqui por outro, não tem problema. Não teria problema algum. Porém, não era algo que, tipo, se fizesse sentido no hoje, beleza. Só que até hoje o meu propósito ainda tá nisso aqui. Em aprendizagem, estudos, em auxiliar estudantes, em como aprender melhor, entende? O meu... é o que eu sinto pra mim. É o que eu escolhi pra mim, assim... E me conectei muito com essa temática. É o que eu gosto de estudar. É o que eu amo aprender sobre aprender, estudar sobre estudar. Isso é o que faz sentido pra mim. Não necessariamente vai ser pra você. Só que eu sendo pedagoga, ter a pedagogia ajuda nisso também. A gente aprende coisas que a psicologia não aprende. E vice-versa. Então, fez sentido pra mim ter os dois cursos. A gente sempre vai ser bombardeado por questões novas e que podem ser bons futuros, mas não quer dizer que você precisa escolher todos esses futuros, até porque pra gente se tornar boa em uma coisa demanda tempo, muito tempo. Então, escolher um desses futuros faz mais sentido do que fazer 0,01% de cada um deles, entende? Se você não tiver esse porquê, você vai desanimar durante o processo. Exatamente por esse motivo, no meu caso, né? Você vai tendo contato com outras ideias e você vai esquecendo do seu porquê. Então, fez sentido continuar na pedagogia pensando no longo prazo, não em relação ao curso e pelo currículo desse curso específico para mim, tá? E é um curso transformador para quem quer estar na educação independente da área que for. E fazer 2 faculdades foi uma das decisões mais certeiras e desafiadoras que eu fiz pro meu futuro. E o que me move até hoje, conseguiu até chegar nesse final de curso que eu quase tranquei, enfim... por inúmeras questões, foi essa vontade de aprender como os outros aprendem, como nós aprendemos, né? Todos aprendemos. Enfim, como a gente pensa, como a gente se desenvolve, como a gente se comporta. E é por isso que eu continuei até hoje. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aqui embaixo pra eu saber. Comenta qualquer dúvida que você tiver, que eu vou... Se quiser que eu faça vídeo, eu faço também. A gente vai conversando nos comentários ou na rede vizinha. Deixa seu like se te ajudou, se te tocou de alguma forma. Compartilha com seus amigos, suas amigas que têm intenção de cursar ou pedagogia ou psicologia ou fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. Se você tiver mais alguma dúvida que eu não coloquei nesse vídeo, comenta aqui que eu posso gravar uma parte 2 com essas outras questões. Lembra de se inscrever aqui no canal e um beijo, até o próximo vídeo.